casa que o senhor já integrou e, mais do que isso, um cargo que o senhor já ocupou, a presidência do Senado. Ontem aconteceu a eleição para presidente do Senado. Tinha, inclusive, um potiguar na disputa, que era o senador agora recém-possado, Rogério Marinho. Venceu o Rodrigo Pacheco. Muitos articuladores, especialistas da política falavam num terceiro turno. Qual foi a leitura que o senhor fez dessa eleição de ontem, senador Garibaldi? Bem, você está me indagando uma coisa que eu precisaria estar em Brasília. Mas você acompanhou pela televisão, senador? Acompanhei pela televisão, mas os bastidores ainda existem, né? Muitos. Tem gente que acha que com as redes sociais nós não temos mais nem bastidores, porque é aquela coisa automática. Mas o que é certo é que nós ainda temos que reconhecer que existe toda uma articulação que às vezes as redes sociais, por mais automatismo que elas tenham, elas não conseguem captar, não é? Havia uma verdadeira guerra de nervos, porque a eleição da Câmara foi abandonada pela expressiva vitória que terminou confirmada do atual presidente, Arthur Lira. E aí as atenções todas se voltaram para o pleito no Senado. E começou então aquela efervescência que parecia uma tempestade mesmo. Mas o que é certo é que prevaleceu, você há de reconhecer, prevaleceu o fato do homem estar sentado na cadeira, né? O atual presidente Rodrigo Pacheco, e por outro lado prevaleceu o interesse que o governo tinha na eleição dele, tendo em vista que Rogério Marinho seria um presidente que iria dar trabalho. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, o meu prognóstico, a despeito de toda aquela guerra, era de que realmente o Rodrigo Pacheco não seria derrotado. E isso confirmou-se, houve um frenesi no início, né? Mas confirmou-se, e agora o importante é que todos possam somar, porque é só nisso que se fala, todos possam somar e, sobretudo, fortalecer a democracia. Senador, o que o senhor espera da gestão do presidente Lula, nessa nova gestão do presidente Lula? Eu espero que ele não deixe de lado a experiência que ele já tem, que detém já. Esse já vai ser o terceiro mandato, está sendo, aliás, para ser mais exato, está sendo o terceiro mandato. Então, é como o popular diria, não lhe falta experiência. Experiência não lhe falta. O que agora é preciso ele arregimentar toda a potencialidade governista para que ele possa fazer a administração que todos esperam, em função até da longevidade que ele alcançou à frente do poder. Eu acredito no governo dele, mas vejo que ele vai enfrentar uma oposição vigorosa, eu diria até ruidosa. Então, é essa
a perspectiva que a gente tem em função desse novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, nesse contexto nacional, me chamou a atenção, senador, a primeira entrevista do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, agora há 2-3 dias, já foi lançando o ex-presidente Bolsonaro para 2026 e dizendo que se Bolsonaro não for candidato, Michele Bolsonaro vai ser candidata. A gente sabe que política sempre é muito antecipado, mas não está antecipado demais não, senador? Eu acho que sim, né? Aliás, eu acho que não estou sozinho nisso, não. Muita gente acha, a despeito dela ter se revelado já no final da campanha, mas o que é certo é que lhe falta aquilo que sobra em Lula, a experiência. Sobretudo a experiência política, porque o marido não é, tudo indica, um bom professor. Ele pode ser um bom marido, mas um bom professor, dentro do que se espera de habilidade política, ele parece não ser. Então, eu diria a você que existem outras pessoas, outras lideranças que podem despontar. E aí você teria que ir até São Paulo para alcançar o Tarcísio de Freitas, que inclusive tem um vínculo com o Rio Grande do Norte, já que a gente está falando de esposa. Esposa do Tarcísio é daqui, não é? É daqui. Eu não sei se a nossa vai ser lançada também, né? Mas acredito que não. Então, teremos também o governador de Minas e poderemos ter realmente um quadro revelador de uma coisa que eu, quando era senador, e eu não vislumbrava. Pouco se falava em direita. Parecia que só existia a ponta esquerda, né? Mas o que é certo é que a direita ganhou uma certa robustez agora, que a gente precisa respeitar, porque antes não tínhamos ninguém de direita praticamente. Quando você perguntava, ou era esquerda, ou era centro, mas para cair na direita não era fácil. E hoje tem muita gente militando e gostando. Então vamos ter aí um espectro ideológico, que inclusive está pesando nesse momento já. Não foi preciso chegar à próxima eleição, a eleição passada já diz muito disso. Senador, a casa que o senhor ocupou, o Senado Federal e a Câmara também, traz um personagem, um bloco chamado Centrão. E a sensação de quem está de fora, de quem está acompanhando como eu, como toda a população brasileira, é que o Centrão é mais forte do que qualquer governo, do que qualquer partido, do que qualquer bloco. A Tulira, que o diga, chegou aí agora com mais de 80% dos votos e colocou todo o Centrão na mesa diretora. De onde vem essa força do Centrão? E assim, qual a leitura que o senhor faz desse Centrão que todo mundo fala, senador? Olha, esse Centrão é meio misterioso. Eu confesso a você que quando eu estava lá, ele já existia, porque sempre existiu. Ele poderia ser mais raquítico, mas nunca deixou de ser expressivo, pesar nas decisões. Mas
era como a história da direita que eu falei há pouco. Ninguém queria ser do centrão. E agora, se você duvidar, tem gente que vai dizer, bater no peito e dizer, olha, eu sou. Então as coisas estão se revelando, trazendo para os observadores políticos novos desafios. E esse centrão está cada dia maior, como você já antecipou aí, e não tenhamos dúvida de que ele vai fazer prevalecer as suas garras, né? Fortes. Senador, vamos falar sobre o cenário local. A governadora Fátima Bezerra vai hoje à Assembleia fazer sua leitura da mensagem anual. O senhor, como cidadão potiguar, o que o senhor espera escutar dessa mensagem da governadora Fátima Bezerra? Ela vai certamente reafirmar aquilo que ela disse na campanha, de que nós vamos ter um novo começo, né? Porque, na verdade, ela ganhou bem a eleição. Está se falando agora do grande articulador Ezequiel Ferreira, que já está eleito por mais 4 anos. 4 anos. Mas o que é certo é que é preciso devotar a Fátima, dedicar a Fátima Bezerra poderes de articulação política que ela revelou para a sua eleição. E não resta dúvida de que ela vai realmente precisar exercitar isso aí. E o que me faz, porque isso aí eu acho que é comum a todos nós, é o auxílio, o apoio do governo federal. Isso aí não tenha dúvida de que poderá prevalecer para que ela não venha a ter as dificuldades que ela sofreu no primeiro mandato. Senador, o seu filho, o ex-deputado federal Walter Alves, é hoje vice-governador do estado. Qual foi o conselho que o pai, Garibaldi Alves Filho, deu para o filho Walter Alves quando ele foi ser vice-governador, quando ele ganhou como vice-governador? Fica difícil responder. Porque ele já não precisa tanto de conselho. Ele escuta o senhor, senador. Não, mas isso não é fácil, não. Mas eu diria a ele que ser vice, quem já dizia era a nossa querida Micarla, né? Carlos Eduardo um dia disse para Micarla, vice é vice. Vice é vice. Aliás, Carlos Eduardo foi quem disse. Para Micarla. Para Micarla. Exatamente. Então, eu corroboro com essa preocupação de que ser vice não é fácil, né? Porque se exige muito de quem ainda não tem a popular caneta. E ele é amadurecido, não resta dúvida, e eu tenho certeza que ele vai ser um bom vice. Qual o papel que o senhor acha que ele vai desempenhar como vice-governador? Normalmente, às vezes, vice-governador ocupa secretaria, não é o caso, ocupa um papel mais de assessoramento. Qual o papel que o senhor acredita que o vice-governador Walter Alves vai desempenhar nessa gestão, senador? Eu acho que o principal papel é o da solidariedade. Ele vai revelar, e já está revelando,
essa solidariedade sempre presente ao lado da governadora. E a governadora vai poder contar com um articulador político e vai poder contar também com ele, que ainda não teve oportunidade de revelar a sua vocação administrativa, que ele poderia revelar mais facilmente se tivesse aceito um cargo, como você falou, no governo. Mas ele preferiu não aceitar. Mas mesmo assim, eu acredito que ele vai ajudar muito. Já começou a ajudar, eu diria, sem querer menosprezar os outros secretários de Estado, mas que eu diria que ele começou a ajudar na hora em que sugeriu o nome de Paulo Varela para a Secretaria de Recursos Hídricos, porque o Rio Grande do Norte ainda continua muito voltado para isso. Claro, o Nordeste todo, a despeito da transposição já ter se tornado uma realidade, mas ela precisa, para se tornar essa realidade, estar presente em todos os quadrantes do Estado e do Nordeste. Eu diria que ainda há coisas a fazer e eu tenho certeza que Paulo vai dar essa contribuição, Paulo Varela. Mas nós estamos falando originalmente na contribuição de Walter. Do vice-governador. Do vice-governador. E eu creio que ele vai poder dar essa contribuição, porque o MDB tem uma estrutura política que não pode ser desprezada, né? Não é o fato só, que já é significativo, de se ter o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, mas é também o fato de que o MDB no Rio Grande do Norte é uma legenda que tem o seu peso e a sua dimensão. E ela começa da herança que ela recebeu e que continua aí intocada, do aloizismo. Então, o aloizismo está presente. E eu diria a você que, aí voltando aos recursos hídricos, não sei se eu estou misturando demais as coisas. Mas tá rica a resposta, senador. Obrigado. Eu digo a você que o fato de nós termos essa história atrás de nós, e não é a história do PMDB, do MDB a nível nacional, é uma coisa muito particular no Rio Grande do Norte. Eu acho que, e eu fiquei muito reconhecido agora, porque eu não deveria ambicionar outra coisa senão o que eu consegui ouvir, que é
já é a contribuição da nova geração do aloysismo, o que eu consegui ouvir das pessoas que diziam: chegou o governador das águas. Mas era, Ana, uma coisa emocionante, porque era uma coisa muito espontânea. Não precisava dos palanques, não. Era antes, sobretudo antes de subir aos palanques. Então isso, eu acho que é uma grande contribuição, e Walter também é herdeiro disso e vai poder comprovar isso ao lado da governadora, porque na verdade nós poderíamos ter, e graças a Deus nós não temos, que é a desconfiança que se estabelece com a história de aí voltar a Carlos Eduardo, Micala e Carlos Eduardo, que se estabelece com a história de que vice é vice, e o vice vai procurar ser menos vice, mas ele precisa ser muito vice. Essa é que é a verdade. Senador, o senhor falou há pouco sobre o MDB e lembrou da sua passagem agora nessa eleição de 2022. O senhor teve pouco mais de 94 mil votos. 93 mil votos. E na bancada federal do Rio Grande do Norte, hoje, que foi empossada ontem, tem candidato que teve 55 mil votos. É injusto, senador? Não resta dúvida. Até agora, o que eu vi é de que foi praticada uma injustiça. O nosso sistema eleitoral, ele não conseguiu dar a César o que é de César. Quer dizer, conferir a vida política, e aí em termos nacionais mesmo, conferir a vida política uma autenticidade, de modo que nós possamos dizer, como naquele ditado popular: ganhou e levou. No meu caso, eu ganhei, mas não levei. Ganhei muita coisa, porque qualquer uma pessoa pensa que ganhar, às vezes, é só ganhar numericamente nas urnas. Mas eu, por exemplo, eu ganhei o reconhecimento da população exatamente dos méritos, que eu sempre fui humilde, nunca fui de me avorar, mas eu ganhei o reconhecimento que eu esperava em face daquele insucesso da eleição que ficou para trás, da eleição de 18, né, de senador, que ficou para trás. O fato eu diria a você que ontem eu assisti tranquilamente na televisão, tudo o que aconteceu em Brasília, e as pessoas podem até ter pensado: Garibaldi vai assistir tudo isso, vai se lembrar do que ele desfrutou politicamente e vai terminar frustrado. Mas eu não, eu fiquei tranquilamente, eu e o Marcos, que acaba de chegar, que é meu assessor, e outros que não estão aqui, sobretudo o Wellington Fernandes, que são as pessoas, os assessores
muito próximos do dia a dia mesmo, que existem outros que realmente merecem todo um reconhecimento, mas o que é certo é que eu tenho aquela história, cumpri a minha missão, porque o bom em política é quando você não tem ansiedades, né? O senhor não tem ansiedade não, senador? Eu tive muito, mas até disfarcei bem, porque as pessoas diziam, mas Garibaldi é muito tranquilo. Nem sempre. E hoje, principalmente, eu não tenho mais aquela ansiedade. E as pessoas às vezes confiam. Não, ele está dizendo missão cumprida, mas é preciso ver o tamanho disso aí. Senador, falando ainda sobre eleição, o senhor disse que ganhou e não levou. Isso devido às regras eleitorais. E quando se joga em uma eleição, um jogo, o senhor há de concordar comigo, tem estratégias. Foi um erro ter retirado Henrique Alves do MDB, porque aqueles pouco menos de 12 mil votos dele faria o senhor alcançar o quociente eleitoral e ganhar e levar. Foi um erro de estratégia, senador? Olha, eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, né? Porque, na verdade, eu sei da contribuição que ele sempre deu, que poderia dar, porque não dá na última eleição, né? Que aconteceu. Só que eu diria a você que ele poderia ter dado realmente, em termos políticos, não há como negar, porque até você já fez a conta aí. Fiz a continha. Já fez a continha, não há como negar. Sobre esse aspecto, sim. Eu não sei se nós teríamos, para tristeza minha, não sei bem a dele, mas sei que ele poderá sentir, se nós nos apresentaríamos com a mesma naturalidade. Eu estou sendo aqui muito sincero e sei que ele cumpriu a sua missão, ele também pode dizer que cumpriu a sua missão, mas eu não sei se nós teríamos a espontaneidade, a naturalidade que nós tínhamos antes. Senador, uma curiosidade, ainda há amizade entre os primos Garibaldi e Henrique? Ah, sim. Os senhores se falam? Nós nos falamos e, na verdade, eu diria a você que, ora, eu perdi a conta de quanto e de quando nós estivemos juntos, né? Então, realmente eu lhe digo, hoje não há mais nem sombra daquilo que havia antes, que era uma coisa muito presente, não há, mas também não há uma coisa importante, que é aquela indiferença entre os dois primos, né? Agora, o que há realmente, e eu acho que política não é a arte de lidar com mágoas, nem você tá. O que há, que é presente e que todos estão vendo, não precisam conviver tão de perto, o que há é uma mágoa
de Walter, que é muito maior do que a minha, porque ele se acha injustiçado por Henrique. E eu não sou um bom juiz disso, porque a minha torcida pelo meu filho, claro, pai é pai, né? É verdade. Senador, vamos falar do MDB. O senhor enaltecia agora há pouco o tamanho do MDB. Como é que se prepara esse partido, o MDB, para o próximo ano, senador? Já tem eleição de novo. A eleição não para, não. Já tem candidato. Tem candidato para 2026? 2026 já lançado. E para o próximo ano, como é que vem esse MDB, sobretudo em colégios importantes como Natal, Mossoró, Parnamirim? O maior desafio, eu acho que é esse. Porque aquilo tudo que eu falei sobre o passado do aloizismo, do MDB, não resiste muito aos desafios dos maiores colégios eleitorais. Isso, tudo que eu disse, pertence à minha geração, mas já com relação à nova geração, eu não posso me arvorar de ter esse reconhecimento, que não é fácil. A gente tem que compreender. Uma coisa é eu me ver diante de uma pessoa com mais de 30 anos de idade e outra é me deparar com uma pessoa com 18, 19 anos. Até porque essas pessoas vivem de um encantamento que para penetrar nisso não é fácil. Então eu reconheço que há um grande desafio para o MDB nos maiores colégios eleitorais. Isso está demonstrado nas votações. Sim. Nos resultados eleitorais. Isso vai ficando claro. Que você precisa de novas lideranças nesses grandes colégios, nesses grandes municípios. E que o aloizismo que eu falei, o MDBismo que eu falei, os tentáculos dele não conseguem alcançar muito essa nova geração, porque as obras, algumas se eternizam e outras não. O problema é esse. Senador, falando sobre a eleição em Natal de 2024, Carlos Eduardo Alves, Bruno Giovanni, Luiz Almir, Natália Bonavides, Irapuã, secretário do prefeito Álvaro Dias. Esses são alguns nomes que estão postos, que me vem à memória agora. Por qual o senhor tem maior simpatia, senador? Fica difícil. Porque aí tem um familiar meu e não é primo. Um primo, e não é o fato só de ser primo. É que se tem que reconhecer, e ele está mais presente nessa nova geração, por exemplo, do que eu. Claro, eu não posso ter essa pretensão. Então, se você for olhar pelo lado do parentesco, pelo lado do fato de ser um familiar, uma pessoa que nós temos uma certa... Sempre tivemos, a despeito de divergências no passado, sempre tivemos uma afinidade. Então fica difícil para você querer que eu vote logo.
se os candidatos saíram da sua cabeça. Ninguém sabe se eles dos vão... bastidores da política, senador. Sim, dos bastidores. Ainda tem o vereador Kleber Fernandes. Não faltam pré-candidatos aí há pouco mais de um ano da eleição. E você sabe que a desistência é grande. A peneira é grande, né, senador? Senador, já estou me estendendo, mais uma última pergunta. E eu começava, no iníciozinho da entrevista, a gente falava sobre 2026 e falávamos dessa antecipação do cenário nacional, onde o presidente nacional do PL lançou Michele Bolsonaro candidata. Mas projetando para 2026, e o senhor é político, e o senhor sabe que muito se fala nos bastidores, se projeta Walter Alves para o governo, Ezequiel Ferreira e Fátima Bezerra para o Senado. O que você acha desse cenário, senador, ou dessa projeção que se faz? É uma chapa forte. É um trio que vai dar trabalho, né? Mas eu, claro, não vou poder fazer aqui essas previsões, porque elas podem, claro, ser afetadas por uma realidade. A realidade, se eu fosse formar uma chapa para 2026, com essa nossa realidade... Seria qual chapa? Eu diria a você que, bem, muita gente está esperando ser lançado, né? Eu não tenho mais como lançar e não há como lançar Denise. Dona Denise Alves. É a minha esposa, mas... Você acha que ela não dá, não gostaria de ser candidata? Não é uma Michele, não. Não vai se revelar assim, não. E o senhor lançaria qual chapa, senador? Não, por hora, eu diria a você que diante do seu desafio, né? Essa chapa tá boa, viu? Mas daqui a... falta tempo, né? 3 anos. 3 anos não é mole, não. Não é? Antes que você me dê aquela história, a sua despedida, palavra de despedida, eu queria dizer a você que eu tenho que mandar um abraço para uma ouvinte minha, que eu estou olhando para o pai dela, que é um ouvinte que tem 7 anos, né? 7 anos. E eu chamo ela, porque ela é muito voltada para mim, assim, chamo ela de senadorinha. Então você já vai lançar um pouco mais adiante. Eu já estou ultrapassando gerações aí. Mas ela é filha dele. Filha de Marcos. Filha de Marcos. E, na verdade, eu diria a você, não dá para... É porque falta muito tempo aí. E pro próximo ano, senador? Então lança a chapa pro próximo ano pra gente. Paulo, nesses nomes que estão postos para as prefeituras de Natal, por exemplo, já no próximo ano, esse ano é um ano decisivo para nomes. Que é que o senhor... Quando o senhor é um líder político, o senhor é muito ouvido, o senhor é líder do MDB, como é que o senhor vislumbra sucessão na cidade de Natal, no maior colégio eleitoral, para o próximo ano, senador? Eu citei alguns nomes, naturalmente, esses que estão nos bastidores, mas o senhor, pessoalmente, o que o senhor pensa, ou quem o senhor planeja, quem o senhor defenderia, o que o senhor espera? Porque aí a gente tem que ser realista, né? Sempre, né, senador? Sempre. E a despeito do meu amadurecimento político, que já está para lá de amadurecido, mas persiste aquilo que eu lhe disse, o desafio dos grandes colégios, dos maiores colégios eleitorais. Então eu não sei, não é matreirice minha, que eu não sou de ser matreiro político, não é matreirice minha dizer que efetivamente
esses nomes são bons, mas eu não pensaria agora. Acho que é muito cedo, né? Porque eu me detive muito sobre Carlos Eduardo, porque ele é o nome. Muita gente vai dizer, olha, é o nome da família, ele já tá querendo que prevaleça o fator familiar. Mas não é bem isso, não. Nós temos que ver, sobretudo, o que vai concorrer muito nessa eleição é o amadurecimento da liderança de Walter, que eu acho que poderá pesar, e o governo, quer dizer, o bom desempenho do governo, porque, claro, Natal, a gente sabe, é mais exigente e poderá surpreender, né, positivamente, que eu espero, ou negativamente. Eu espero que nós possamos ter realmente, e isso vai pesar muito sobre Natal, a força política do reconhecimento também do governo, né? Senador Garibaldi, ex-senador Garibaldi Alves Filho, do MDB, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu quero agradecer a você e dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, porque hoje você é a voz mais ouvida, uma das mais ouvidas, porque quando menos se espera, você está ali presente, né? Não é só nesse programa, não. É verdade, eu tento aproveitar outros espaços, senador. Muito obrigado. Obrigada, sobretudo, por essa conversa sempre. Então, me lembrei de um programa que o senhor apresentava, Conversa Franca, não era? Não, falando francamente. Então, o senhor sempre falando francamente e trazendo aqui, sobretudo, sua experiência, a sua vivência, a história que o senhor escreveu e, obviamente, trazendo uma análise sobre os cenários que se colocam para os próximos anos na política. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. Pensei que o senhor ia lançar a Dona Denise, mas o senhor disse que Dona Denise... Denise eu acho difícil. Dona Denise, ela... É preciso Valdemar, como é Valdemar da Costa. Do PL, ele lançou outro. Vim aqui para ver se consegue. Eu mesmo não. Leve meu abraço para ela. Obrigada, senador Garibaldi Alves Filho. A gente vai para o intervalo e se encontra em 1 minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Está no ar. Momento Sicredi. É a Sicredi abraçando o Rio Grande do Norte. Para nós, empreender é fazer a diferença. Acreditamos nos seus objetivos e queremos te ajudar a chegar lá. Abra a conta da sua empresa com a gente. Com a nossa conta corrente PJ, você realiza saques, depósitos, transferências e outros serviços com segurança e comodidade para que o seu foco esteja no crescimento do seu negócio. Além disso, você tem parceria de verdade, colaborando com a sua organização financeira. Aqui na Sicredi é assim, você conta com produtos e serviços que apoiam na gestão financeira do seu negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Vem já fazer parte desse abraço. A Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Venha crescer com a gente. Sicredi.